Por que nação não pode virar eleito? Porque não foi eleito. Porque foi Deus quem escolheu. Né? É a graça de ter um texto. Deixa eu pegar esse texto aqui. Olha que legal esse texto aqui. Ó. Oi, Igor. Oi. Estaria certo dizer assim que até que os que serão nação no reino vai ter certa posição maior e menor também? Vai ter posição, vai ter nação que vai ter preeminência ali. Com certeza. Né? A gente está preparando uma aula só sobre milênio. E a gente vai ver que tem essas posições, sim. Né? Ó, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Quando, porém, algo que me separou antes de eu nascer. Olha aí, Paulo falando. Antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Né? Então, o que é graça? Graça é um favor imerecido. Né? Deus me elegeu pela graça. Antes de eu nascer, eu já fui separado. Né? É a mesma coisa. Você imaginou se chega lá o arcanjo Miguel e fala assim: Senhor, por que você não me escolheu para ser serafim? Porque eu poderia ficar aí te adorando o tempo inteiro, eu estou aqui subindo, descendo, guerreando com espada para lá, para cá, defendendo Israel. Né? Poderia quebrar meu galho, colocar aí, né, diante de ti o tempo inteiro. Ou então poderia, às 24 anciões, falar que queria ser querubim. E você sabe que existe hierarquia nos reinos. Né? Então, da mesma sorte que existe hierarquia entre os anjos, também existe hierarquia entre os homens. E Deus escolheu alguns para serem reis sacerdotes. Por que Deus não escolheu o Egito? Por que Deus não escolheu a Arábia? Por que Deus não escolheu, né, um outro, qualquer país aí? Não, Deus escolheu Israel. E é a escolha. Deus amou aquele povo ali, pronto, final. É Deus quem escolhe. E não é pela capacidade, é pela graça. É o que diz o texto, é pela graça. Não é pelas obras, mas é por causa da eleição. Então, é a graça de Deus, é a única resposta que eu tenho para dar. Não tem mais nenhuma resposta além disso. Teve um irmãozinho que até, mas você tem que ter, mas não tem que ter, não. Se eu for buscar alguma resposta, eu não vou encontrar. A Bíblia não fala. O que a Bíblia fala? Presciência e graça. Ponto. Acabou. Né? É a única coisa que a Bíblia fala. E fala que não é pelas obras. Ela fala isso. Não é pelas obras, é pela graça e é pela presciência. É só isso que ela fala. Então, aceitemos o que a Bíblia diz. Né? Não é pelas obras, é pela graça e pela presciência. Ponto. Né? E estejamos satisfeitos com isso. Agradecemos a Deus por isso. Por termos essa grande honra, essa grande privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Né? Estou com dúvida ainda só na predestinação, mas vamos estudar mais para compreender. É o que eu falei, Jaqueline, esse assunto não é assunto que você vai aprender assim da noite para o dia. Ela requer um tempo, tem que meditar, né? Você tem que estar ali debruçando a palavra. Mas quando você lê os textos, você vai entender. Por exemplo, tem gente que fala assim, mas não está escrito, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado? Claro! Quem é que não vai crer? É aquele que não quer crer. Quem é que não quer crer? O eleito. Porque a fé foi dada para os eleitos. Né? Então, esse que não quer crer é que será condenado. Entendeu? Agora, quem é que não pode crer? Os que não podem crer no sentido de ter a fé divina, né? Aquela fé no invisível, no Deus invisível, esses serão julgados cada um segundo as suas obras. Em suma, gente, a Bíblia não foi escrita para os não eleitos. A Bíblia foi escrita para nós. Foi para nós que ela foi escrita. É o que Paulo falou. Tudo que está escrito para nós foi escrito. A Bíblia é um compêndio para o nosso aperfeiçoamento. Então, ela não vai ficar ali falando o tempo inteiro sobre as nações, porque as nações não vão entender. O que a nação vai entender? Amar
né? Perdoar de vez em quando, fazer caridade, né? É isso que a nação vai entender, que é a lei da consciência que Deus já colocou no coração deles. Porque se Deus não colocasse essa lei da consciência no coração deles, o mundo ia virar um caos. Bastasse não ser cristão e ele ia ser um endiabrado na terra. Então, o que Deus fez? Colocou a lei dentro deles. Eles não precisam de lei para saber que matar é errado. Aliás, eles não precisam de acreditar em Deus para saber que matar é errado. Eles não precisam de acreditar em Deus para saber que adulterar é errado. Existem leis naturais no mundo que Deus estabeleceu para o equilíbrio da humanidade. E é por meio dessa lei da consciência que Deus vai julgar os não eleitos. Mas, é claro, o não eleito que vier para a igreja e está ali junto com a gente e que a gente não sabe quem é, vai ter um destaque, sim, no reino de Deus, como terá Betsaida, como vai ter a Rainha do Sul, né, a Rainha de Sabá, e como vai ter também os ninivitas. Pronto. Né? Agora, você vai ter que meditar e, na medida das dúvidas que você tiver, você vai vir que a gente vai estar tirando. Amém? A irmã Luciana quer falar alguma coisa? Já até ativou o áudio aí, né, Luciana? Ativa o áudio aí, Luciana. Tá desativado. Tá me ouvindo? Agora sim. Peraí, deixa eu sentar aqui, que hoje meu dia foi tenso. Não, então, eu queria falar uma coisa. Você tinha falado, né, que os nossos dias estão determinados. Que o Senhor determinou os nossos dias, né? Uhum. E aí dá uma falsa impressão de que, então, né, como se nós fôssemos um robô e todos os dias Deus já colocou como vai ser, né? Como você falou, né? Não fala do que a gente vai comer. E aí eu queria dar um exemplo que nem quando eu entrei na faculdade, né? Eu fui chamada para a faculdade, tinha 5 anos, e toda a grade, tudo que eu ia passar ali já estava determinado. Isso. Mas depende de mim, como que eu iria sair com tudo aquilo que foi determinado na faculdade, né? Se eu seria aprovada e pegaria o meu diploma, ou se eu seria reprovada. A Bíblia até diz, né, irmão Igor, que tem obras de antemão diante de nós. Agora, depende se nós vamos ouvir a voz do Espírito e cumprir essas obras que o Senhor coloca diante de nós, ou se não vamos cumprir. Então, quando o Senhor está falando ali que os meus dias estão determinados, ele já pensou, né, o dia que ele me traria, né, o meu nascimento. Você falou da morte também, né? A gente crê que não vamos experimentar da morte, né? Vamos ver o céu se abrir. Eu também creio assim, mas o Senhor é que sabe de todas as coisas. Mas tu vê que Pedro já sabia a maneira que ele iria morrer, né, irmão Igor? Sim. Você vê que isso é um meio de já estar determinado. E então eu vejo como o Pedro falou na outra aula, né? Já existe uma carreira para nós. Aos que chamou, justificou, glorificou, né? Então isso já está determinado para nós. Mas depende de nós, porque a gente pode perder isso tudo que o Senhor predeterminou, né? Destinou, né? Predestinação. Então é isso, a gente não tem para onde correr, né? Outra coisa, irmão Igor, isso eu falo de mim, tá? Você falou, né, que às vezes na igreja pode ter pessoas que estão ali porque gostam de ouvir a palavra, mas que não são eleitos. E uma coisa que eu sempre procuro num filho de Deus é o gostar de servir. Uhum. Aquele que foi chamado para sacerdote, ele gosta de servir sem querer nada em troca. Ele gosta de estar envolvido com as obras do Senhor. Ele está envolvido, ele não gosta de ficar parado. Então, eu procuro isso, sabe, nos meus irmãos. Estou falando eu. Quando eu olho para um irmão, eu procuro essas características, né?
Se ele gosta de servir ou se ele quer ser servido, né? O sacerdote, ele gosta de servir. Amém. É isso, irmão. Só uma perguntinha aqui, né, da Jaqueline, ela perguntou: o católico que tem um bom coração e faz bem ao próximo, é nação ou eleito? Não sei. Não sei. A pessoa pode ser uma eleita e tá... Olha só, gente. O católico tá lá aceitando a Jesus. Qual é o Jesus É a de cá? igreja. Qual é o Jesus de lá? Não é o Jesus de cá? Tem as suas apostasias? Tem. Mas tem apostasia pro lado de cá também. Tem idolatria lá? Tem. Mas tem idolatria para lá de cá também. Tem gente que adora pastor, que adora cantor, né? Adora um monte de gente. Youtuber. Que tem de idólatra de youtuber aí que tá no gibi. Né? A idolatria, ela não tá só nas imagens, né? Ela tá na mente da pessoa. Tá na mente. Gente que adora dinheiro. Né? Amar o dinheiro é idolatria. Então... Oi. Mas tem uma palavra que fala que os idólatras jamais entrarão no reino dos céus. Tem aqui uma palavra que fala, né? Os feiticeiros, idólatras. Tem um versículo que fala isso. Tem. Então eles vão participar do milênio. Tem. Mas aí é o seguinte. Aquela idolatria que tá ali... Opa! Tô mexendo aqui, fez barulho. Aquela idolatria que tá ali, né, na Igreja Católica, é uma idolatria doutrinária. Doutrinária. Elas estão fazendo aquilo dali acreditando que aquilo é o correto. E foi ensinado errado para elas aquilo dali. Tem gente que está ali desde pequena ensinando errado. Tá? Agora, eu não. Se eu começar a chegar aqui, começar a bajular, ficar lambendo o pé de algum pastor, de algum não sei o quê, eu estou errado. Porque eu tenho conhecimento da verdade, né? E aí eu estou indo contra aquilo dali. Correto? Agora, eu estou dando aval para dizer que todos os católicos vão ser salvos por causa disso? Não. Nem católico, nem não católico, nem espírita, nem ninguém. O que a Bíblia fala é que eles serão julgados cada um segundo as suas obras. Então, não é porque ele é católico que vai ser salvo, porque ele pode ser um religioso, o que muitos já são. Mas tem católicos sinceros ali. Tem católicos humildes, que vai sempre lá procurar levar alguma coisa para os outros, de roupa, de comida, vai nos orfanatos, né, vai nos asilos. Tem católicos que são bons católicos, né? E aí Deus conhece o coração. Agora, quando a Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino de Deus, são aquelas pessoas que conscientemente eles são dados à idolatria. Porque senão, vamos condenar bilhões e bilhões de pessoas que adoram lá algum santo, mas a própria Bíblia fala que Deus dá por inocente o tempo da ignorância. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. A questão de idolatria e sobre imagem, assim, também, né, de católico, tem a questão das outras religiões também, por exemplo, indiano, muçulmano, a pessoa já nasce aquilo ali, ela só conhece aquilo, ela na cabeça dela é o correto, né? Não estou falando de todos, né? Porque, como você falou, Deus conhece o coração de cada um, né? Porque tem gente que faz o mal de forma consciente, né? Mas tem gente que adora lá achando que é o verdadeiro, né? Isso. Né? A pessoa nasceu, cresceu, viveu naquilo dali a vida inteira. Vai pro inferno. Como assim, gente? Nem você é assim? Se eu começar a ensinar uma coisa aqui que você nunca ouviu e você não acreditar, vou dizer que você vai pro inferno? A gente vai dar, né? Não, aí a doutrina é diferente. Não, porque aí é cada denominação. O importante é amar Jesus. Quando é pra gente, o importante é amar Jesus. Quando é pro outro, vai pro inferno. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Né? Porque, idolatria que faz parte da cultura, exatamente. Quer ver uma coisa aqui? Isso é batata. Isso eu vejo muito aqui onde eu moro. Né? Tem muito no Nordeste também. A pessoa se converte para a igreja, se batiza, tá lá, ainda fala Ave Maria. Ave Maria. Né? Ai, minha Nossa Senhora.
Olha aí, isso é cultural, gente. Né? Isso é cultural. Então, eu chegar e sair condenando uma questão que está ali, ó, centenas de anos no povo, é muito complicado, é muito difícil. Né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de tato nessa hora e tentar ver como Deus vê. Tenta olhar as pessoas como se você fosse o pai dessas pessoas, a mãe dessas pessoas, porque é assim que Deus vê a humanidade, com amor de mãe. Né? Então, isso se chama longanimidade. Né? Agora, que pessoas vão sofrer, vão. Pessoas que ficam na maldade, na malignidade, existe e muitas pessoas assim. Mas não são todas assim. Né? E a gente tem que... Por que eu estou falando isso, gente? Para a gente não sair julgando ninguém. É só para isso. A gente não pode sair julgando ninguém. Né? Quando alguém fala, mas o católico, Deus sabe, Deus julga o católico, eu não vou julgar ninguém. Porque da maneira que eu medi o julgamento, Deus vai medir comigo também. Então não vamos julgar. Né? O rei Saul será nação, será condenado. O rei Saul se matou, né? Ele se matou. Ele se suicidou. É bem diferente. E não foi no mesmo caso de Sansão, né? Mas não foi mesmo ali. Para mim, ele será condenado. Mas também temos que pregar para elas. Sabe? Claro, Jaqueline, claro, né? Olha só. A gente não pode deixar de pregar para ninguém. Não pode. O que Paulo fala aqui? Foi dada a ele, né, essa obrigação de pregar o evangelho. Ai dele se não pregar. Então, isso aqui não é para dizer, aquele dali tem cara de eleito, eu vou pregar para ele. Não, aquele dali é muito maligno, não deve ser eleito não, não vou falar de evangelho para ele não. Isso aí não cabe a gente saber. Aí a gente tem que... Olha, se vier 1 milhão de pessoas para eu batizar, vou batizar esse 1 milhão de pessoas. Porque eu não sei quem é eleito, quem não é. Eu vou batizar. E aí Deus sabe quem é quem. É claro que a gente vai conversar, é claro que a gente vai falar, mas se todo mundo chegar lá com uma aparência de piedade, e aí? Né? Então a gente tem que não julgar as pessoas. Senão daqui a pouco a gente está fazendo até classe lá, cadeira dos eleitos e cadeira dos não eleitos. Aqui só senta os eleitos, aqui só senta os não eleitos. Aí pronto, vai começar a fazer acepção de pessoas. E Deus quer que todos se salvem. Todo mundo. Pastores que se suicidam será nação condenado. Olha, os pastores já... a gente sabe, né, que o caso de Saul não se compara a um caso de um pastor. Saul é rebeldia, é medo, é vergonha de ser um rei rebaixado. Levou ele ao suicídio. Muitos pastores se suicidam por causa da depressão. E a depressão é uma doença, muitas das vezes. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não falar, já foi condenado. Mais uma vez, Deus sabe, Deus julga aquelas pessoas. Eu não vou ficar falando, né, que o cara que se suicidou já está condenado. Deus julga. Né? Deixa que Deus vai julgar aquelas pessoas ali. Né? Se vai ser ou não é outro papo, porque não é o suicídio em si. É uma série de fatores que corroboram para que aquilo aconteça. Né? Então é muito complicado a gente sair julgando as pessoas. Eu prefiro não entrar nesse mérito. Né? Não sair julgando as pessoas, porque eu nunca tive depressão. Eu nunca tive vontade de me suicidar. Então, eu vou estar falando de uma coisa que eu não sei. Eu vou estar falando de uma coisa que eu nunca vivi. Né? Então, só quem viveu, quem participou, é que sabe a dor que é. Né? Então, é melhor eu me calar diante disso do que ficar falando de uma coisa que eu nunca vivi, nunca senti, nunca passei, e querer dar uma de um grande teólogo do século XXI, dizer quem está salvo e quem não está. Prefiro deixar com Deus, que Deus é que sabe disso daí. Amém? Eu posso contar uma experiência rapidinho? Pode. Que eu tive?
uns 10 anos atrás, tá? Não é agora, não. Mas a gente está falando de eleição, né? Eu me lembro que eu estava num cachorro-quente. Eu tinha saído da igreja e fui lanchar. E aí, na hora que eu tô comendo cachorro-quente, tinha uma mesa atrás de mim com 2 homens conversando. E um dos que estavam conversando, eu percebi que era cristão. E o outro não. E aí esse outro perguntou assim para ele: não, mas eu tô lendo na Bíblia que as nações vão subir de ano em ano em Jerusalém. Ele perguntando para esse que entendia da palavra. E aí perguntou para ele: mas como é que é isso? E aí eu comecei a engolir o cachorro-quente e ouvindo ele falar, e ele começou a dar uma explicação assim, que não tinha nada a ver com a palavra, sabe? Porque nem ele sabia. Então ele tentou explicar ali. Final da história. Eu pedi licença, sentei na mesa. Esse rapaz que era cristão, ele foi embora porque ele tinha um compromisso. E eu comecei a conversar com esse homem. Ele era da Rosa Cruz, né? Eu acho que é isso. Movimento Rosa Cruz. Movimento Rosa Cruz. Só que todo dia ele sentava, depois do almoço, debaixo de uma árvore e lia a Bíblia. E ele começou a entender a Bíblia. Bom, esse homem se batizou, era um eleito. Ele tinha fé. E aí, por meio do Espírito, né, eu ensinei a ele o reino, ele se batizou, e depois ele veio a falecer, alguns anos depois. Mas eu queria dar esse exemplo. Ele estava sozinho, sentado debaixo de uma árvore, lendo a Bíblia, frequentava Rosa Cruz, e veio o entendimento. Veio, da onde que veio isso? Quem deu isso a ele? Porque ele era filho. E aí você acha que a gente se encontrou no cachorro-quente à toa? Não. É obra, são as obras de antemão. O Senhor coloca diante de nós e a gente tem que estar ligado. É igual aquela história do eunuco, né? Estava ali cheio de fome da palavra, só faltava alguém para dar um empurrãozinho. Isso. Pois é. E a gente tem que estar assim, gente, com as nossas anteninhas ligadas, né? E porque ele quer entender, ele tem fome e sede da palavra. E aí a gente alimenta. Amém. Então, gente, ó,